Olá, é bom ter você de volta. Finalmente nos liberamos de algumas atividades que prejudicavam ou limitavam a possibilidade de publicar os vídeos, mas retornamos agora então a examinar algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho que nos ajudam a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Vamos ver então essas decisões publicadas agora na terceira semana de junho de 2019. A primeira decisão que vemos se refere a essa parcela denominada hiring bonus, que a semelhança daquela de luvas que são pagas a atletas profissionais de futebol, especialmente, e às vezes até em contratos de locação imobiliária, se referem simplesmente a uma parcela que é paga em virtude da simples assinatura ou do compromisso de assumir um determinado contrato. E no caso, em algumas atividades que demandam um convencimento mais específico de trabalhadores para a sua contratação, há essa figura do hiring bonus. A discussão que se tem é se essa parcela tem natureza salarial e, consequentemente, dos seus eventuais reflexos para as demais parcelas. Aqui no caso, se entendeu, nesses embargos, se entendeu que sim, essa hiring bonus tem caráter salarial, mas sua repercussão salarial é limitada. São os embargos 723, dígito 08 de 2013, cuja emenda diz que, não obstante a circunstância de tratar-se de parcela de cunho salarial, o atual entendimento da Igreja SDI 1 é de que os reflexos decorrentes da verba hiring bonus devem ficar limitados ao depósito de FGTS referentes ao meio de pagamento da verba e a respectiva multa de 40%, não se estendendo, pois, sobre todas as parcelas que tenham salário como base de cálculo. O acordo embargado que ora se mantém, porquanto proferido em conformidade com o entendimento firmado pela SDI 1 sobre a matéria, que não reconhece a extensão de tais reflexos no aviso prévio, nas férias, no 13º salário e na gratificação semestral, tal como postulado como reclamante nos presentes embargos. Então, o que se tem é que se confirmou a jurisprudência da SDI 1 no sentido de que o hiring bônus são parcela salarial. Entretanto, a, a única o único reflexo que se concedeu foi o pagamento o recolhimento das contribuições à conta individual de FGTS e não a extensão ou a repercussão quanto ao pagamento de aviso prévio, férias ou mesmo horas extras. No caso, o conflito que havia era de que havia uma dificuldade, ou melhor, se reconheceu, depois de alguma controvérsia jurídica, de alguma controvérsia jurisprudencial, de que essa parcela tinha natureza salarial. Entretanto, algumas vezes ocorrem decisões judiciais que não se consegue mensurar exatamente qual seria a consequência imediata de uma determinada conclusão. Ou seja, se concluiu que o hiring bonus era a parcela salarial, mas só depois que ficou mais claro de que essa definição, se tomada estritamente, ou melhor, mais ampliativamente, poderia gerar uma repercussão quase que sem limitações, especialmente porque esses hiring bonds são vinculados a contratos, às vezes por prazo determinado, ou com algumas limitações. Ou, consequentemente, não se tinha uma medida exata do tempo desse reflexo, ou seja, havia o pagamento do hiring bonus no período da contratação, mas não ficava claro para algumas questões, para algumas das parcelas que seriam pagas, se esse hiring bonus, como esse hiring bonus teria repercussão, ou seja, se todo esse valor seria pago, seria considerado durante todo o resto da contratualidade, ou se seria limitado ao primeiro ano, ou se seria limitado só quando houvesse o pagamento eventualmente parcelado desses hiring bonds. O que se entendeu como medida mais restritiva foi isso, é de que o hiring bonds serão considerados como parcela salarial, mas o reflexo imediato será somente com relação às contribuições ao FGTS e não a outras parcelas, como aviso prévio, férias, horas extras ou 13º salário. O próximo caso que vemos trata da preservação da intimidade e da privacidade do trabalhador, especialmente quanto à sua conta bancária. No caso específico de empregado de instituição bancária, são os embargos 155 de 88 de 2012, cuja emenda traz que a segunda turma proferiu acordo em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior, no sentido de que o exame pela instituição bancária da movimentação financeira de correntistas, inclusive seus empregados, desde que ocorra em forma distinta, não implica necessariamente em quebra de sigilo bancário, mas o cumprimento do que determina o ordenamento jurídico.
especialmente na Lei 9.613, não configurando, portanto, dano moral passivo de indenização. Ou seja, as instituições bancárias têm que cumprir obrigações, especialmente quanto a movimentações não habituais ou movimentações financeiras que não sejam compatíveis com os recursos que habitualmente transitam pela conta de determinado correntista. Nessa circunstância, esse exame de movimentações pouco usuais, desde que não seja de uma forma direcionada, não caracteriza quebra de sigilo bancário e, consequentemente, não gera a necessidade de reparar dano moral. Conforme se tem na legislação, sempre que a instituição financeira verificar transações não habituais, ele deve investigar essa circunstância. E, eventualmente, especialmente quando se tratar de seu empregado, isso pode gerar, primeiro, a caracterização ou a identificação de alguma prática de ato irregular por parte desse empregado, ou simplesmente alguma questão que não se verifique como explicada ou que demande maiores explicações do empregado. E nesse caso, quando essa consulta ou essa verificação se dá de forma distinta ou simplesmente por critérios objetivos da movimentação um pouco habitual, então nesse caso não se caracteriza quebra de sigilo bancário, tampouco a violação da intimidade do empregado, como também não seria com relação a outros correntistas normalmente considerados. Então, nesse caso, se confirmou de que não se caracterizou dano moral e, em decorrência, não há necessidade de qualquer tipo de reparação devida ao trabalhador. Então essas foram as decisões que nos chamaram mais atenção agora na terceira semana de junho de 2019. Finalmente nos liberamos de algumas atividades que nos atrapalhavam ou impediam a publicação de vídeos com acompanhamento dessas decisões, mas pretendemos então retornar com essas publicações, porque me parece que são válidas e esses vídeos parecem ser úteis para algumas pessoas. E se houver alguma questão que surgiu no exame dessas decisões ou algum tema que você entenda que mereça uma atenção diferenciada, deixe destacado no comentário e prepararemos um vídeo próprio para tratar dessa questão. Eu agradeço a atenção, peço seu like e divulgue esse vídeo para outras pessoas que possam ter interesse na matéria e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.